Conta-me, musa, sobre o homem astucioso, que em excesso vagou errante, após aniquilar a sagrada cidade de Troia. Assim Homero invocava as musas, antes de cantar a história do herói Odisseu, bravo guerreiro que, graças a seus ardis, os gregos transpassaram as divinas muralhas de Troia. Entre todos os heróis que sobreviveram aos males da guerra, Odisseu era o único que ainda não havia retornado para casa. No Monte Olimpo, os deuses se reuniam em assembleia. Zeus, do alto de seu trono, falava sobre como os homens jogavam a culpa de todos os males que os afligiam na conta dos deuses, enquanto na verdade a maior parte de suas desgraças eram frutos de suas escolhas e loucuras, e por isso pagavam o preço de seus pecados. Atena neste mesmo momento interveio e perguntou por que Odisseu, o sábio rei de Ítaca, mesmo sendo temente aos deuses, continuava a sofrer longe de sua amada pátria. Os deuses lamentavam o destino do herói, que há 7 anos estava preso na ilha de Ogígia, onde a bela ninfa Calipso, filha de Atlas, o mantinha em sua ilha, pois desejava tê-lo como marido. Zeus então explicou que não era por sua causa que Odisseu não voltou para casa, mas sim por causa de Poseidon, que nutria ódio pelo herói, desde que ele furou o olho do filho dos deuses dos mares. Mas naquele momento, Poseidon se encontrava na longínqua Etiópia, onde era homenageado, e por isso não participava da assembleia. Com a aprovação do Conselho dos Deuses, Zeus proclama o direito de Odisseu voltar a seu lar. A filha predileta de Zeus ficou satisfeita, e disse que iria até Ítaca, ao encontro de Telêmaco, filho de Odisseu. Zeus então ordenou que Hermes, o deus mensageiro, fosse até a ilha de Ogígia e ordenasse que Calipso libertasse Odisseu. Hermes calçou suas sandálias aladas e partiu para cumprir os desígnios do deus. A ilha de Ogígia ficava no umbigo do mar e era um lugar onde a vegetação crescia exuberante e a brisa soprava suave. Mas fortes ondas atingiam seu litoral. Lá, Calipso tentava de todas as formas convencer Odisseu a permanecer com ela, chegando até mesmo a lhe oferecer a imortalidade. Mas Odisseu sabia que ele era apenas um mero mortal, e desejar a imortalidade era errado, pois seu lugar não era entre os deuses, mas sim ao lado de sua família. Hermes então chegou à gruta onde Calipso vivia, e lá foi recebido pela ninfa com toda a reverência. O mensageiro divino informou Calipso que, a mando de Zeus, ela deveria libertar Odisseu e propiciar os meios necessários para seu retorno para casa. A ninfa ficou enfurecida e reclamou da inveja dos deuses olímpicos, que não se satisfaziam com a felicidade das divindades menores, quando estas se envolviam com os mortais. Mas Calipso sabia que ela nada podia fazer contra a vontade de Zeus, e por vezes seu coração partia quando Odisseu chorava e suspirava, com saudade de casa. Após entregar a mensagem, Hermes partiu, e Calipso, entristecida, foi ao encontro de Odisseu. Como era de costume, Odisseu estava à beira-mar, pensando em sua amada Penélope. Calipso então disse para ele parar com aquela choradeira, pois enfim ele retornaria para casa. Odisseu, surpreso e incrédulo, olhou para trás desconfiado e disse para a ninfa que desejava ficar, se esta fosse a sua vontade. A ninfa riu do astuto Odisseu, que mesmo desejando voltar para casa mais que tudo na vida, sabia que não deveria irritar uma divindade. Ela disse para ele não se preocupar, pois falava a verdade. Seu tempo na ilha de Ogígia estava chegando ao fim. Calipso então orientou Odisseu como encontrar os materiais necessários para construir uma forte balsa, além de explicar o desenho do barco, para que ele resistisse às poderosas ondas que atingiam a ilha. Odisseu fez tudo como lhe foi ordenado. E por fim, o transporte que o ajudaria a chegar em casa estava finalmente pronto. A ninfa entregou a Odisseu suprimentos para sua viagem e disse que se ele soubesse os perigos que ainda o aguardavam, ele preferiria ficar. Mas o rei de Ítaca não desperdiçaria esta oportunidade. Odisseu e Calipso se despediram, e com a ajuda de ventos favoráveis trazidos por Calipso, Odisseu partiu rumo ao seu destino.
Em sua embarcação precária, Odisseu enfrentava o grande mar que separava os povos da Europa dos povos da África, obstinado a retornar para os braços de sua amada esposa Penélope e reencontrar seu jovem filho Telêmaco. Mas na ilha de Ítaca, o reino do destemido herói estava em risco, pois já havia 20 anos que o rei partira para a guerra de Troia, e quase todos acreditavam que Odisseu teria perecido em suas aventuras. O palácio de Odisseu se encontrava abarrotado de pretendentes que desejavam desposar a rainha Penélope e assumir o trono que estava vago. A rainha não era mais tão jovem, mas ainda conservava uma incrível beleza, e o jovem Telêmaco, que era apenas um bebê quando seu pai partiu, havia se tornado um homem. Os pretendentes haviam se instalado no palácio e estavam dilapidando a fortuna de Odisseu, enquanto aguardavam Penélope escolher seu novo marido. A deusa Atena tomou a forma de um homem, que parecia ser de uma estirpe nobre. Disfarçada, ela entrou no palácio em meio aos pretendentes, que olhavam para o visitante com suspeição. Telêmaco então recebeu o visitante com hospitalidade, assim como Zeus havia determinado aos homens. O homem se apresentou com o nome de Mentes, rei dos Tafos, povo este que era aliado de seu pai. Telêmaco contou ao nobre sobre o caos que se encontrava o reino de seu pai e como os pretendentes estavam dilapidando sua herança. Por fim, perguntou se o visitante tinha notícias de Odisseu. Mentes disse que não sabia dizer a localização exata de Odisseu, mas que certamente ele estava vivo e que estava fazendo de tudo ao seu alcance para retornar para casa. O nobre estimulou Telêmaco a partir atrás de pistas do paradeiro de seu pai, pois agora ele já era um homem e havia chegado o momento dele assumir as rédeas de seu destino. O coração de Telêmaco foi tomado por uma grande coragem. Mentes então tomou a forma de uma ave e partiu. Ao testemunhar tal cena, o jovem teve certeza que os deuses estavam ao seu lado. Com firmeza e coragem inspiradas pela deusa, Telêmaco anuncia aos pretendentes que no dia seguinte seria realizada uma assembleia para decidir o destino do reino de seu pai. Penélope então percebeu que algo havia mudado em seu filho. Ele não era mais um garoto, e isso a encheu de orgulho. No dia seguinte, todos os homens de Ítaca estavam reunidos para a assembleia convocada por Telêmaco. O jovem discursou sobre o caos que se encontrava o reino de seu pai e repreendeu os pretendentes por estarem acabando com a fortuna do herói desaparecido. Antino, um dos mais insolentes pretendentes, interrompeu a fala de Telêmaco e afirmou que a culpa de toda aquela situação era de Penélope, que enganava os pretendentes. Penélope havia prometido aos pretendentes que assim que terminasse a mortalha que estava confeccionando para Laertes, o pai de Odisseu, ela então escolheria seu novo marido. Durante o dia, ela tecia a mortalha de seu sogro, mas ao cair da noite, ela desfazia o trabalho realizado pela manhã. E assim, por quase 4 anos, ela enganou os pretendentes, até seu truque ser descoberto. Os pretendentes então disseram que seriam realizados banquetes atrás de banquetes no palácio de Odisseu, até que Penélope decidisse quem seria seu novo marido, nem que isso custasse toda a herança de Telêmaco. Telêmaco ameaçou seus rivais, alertando que devido a esta afronta à hospitalidade, Zeus traria a ruína dos pretendentes. Foi quando 2 águias iniciaram um combate no céu. Tal presságio só poderia significar algo importante. O adivinho Aliteces interpretou o presságio e disse aos pretendentes que o rei estava voltando, e terrível seria o destino daqueles que se opusessem a ele. Eurímaco, outro pretendente proeminente, não deu ouvidos às palavras do ancião e afirmou que logo que aquela assembleia terminasse, eles tornariam a se deleitar com as posses de Odisseu, pois ele certamente já se encontrava morto. Telêmaco revelou o real motivo da assembleia, pois ele precisava de ajuda para conseguir um barco, homens e suprimentos para uma viagem
a ilha de Pilos e a Esparta, onde buscaria pistas do paradeiro de seu pai, entre os irmãos de armas que combateram com ele em Troia. Caso não tivesse êxito, faria com que sua mãe escolhesse um pretendente. Ninguém manifestou apoio à empreita de Telêmaco. E por isso, Mentor, o homem que Odisseu incumbiu de cuidar de sua família, repreendeu o povo de Ítaca por mostrar tamanha ingratidão à família do rei, que sempre foi tão bondoso e generoso com seu povo. A assembleia foi dissolvida, sem que Telêmaco alcançasse seu objetivo. À beira-mar, Telêmaco orou a deusa Atena, em busca de auxílio. Ela não tardaria em respondê-lo. Atena então tomou a forma de Mentor e garantiu ao jovem que providenciaria os meios necessários para sua viagem, pois percebia no príncipe a mesma coragem que via em seu pai. Obedecendo às orientações de Mentor, Telêmaco pediu auxílio à velha criada Euricleia para reunir suprimentos para a viagem. Enquanto isso, a deusa induzia um sono profundo nos pretendentes, para que assim Telêmaco pudesse escapar escondido. Telêmaco embarcou no navio, que a deusa disfarçada havia providenciado, e assim como seu pai, sem temor, deixou a ilha de Ítaca para trás, para enfrentar os perigos e obstáculos que se colocassem entre ele e seu objetivo. Guiado apenas pelas estrelas, Odisseu conduzia sua embarcação de volta para sua casa em Ítaca, após anos cativo na ilha da ninfa Calipso. Mas Odisseu não navegaria impune pelo reino de Poseidon, que ainda nutria muito ódio pelo herói. E por não estar na Assembleia Divina que decidiu pelo retorno do rei de Ítaca, o deus despejaria sobre ele toda a sua cólera. O mar começou a ficar revolto, e Odisseu teve que fazer uso de toda a sua habilidade náutica para lutar contra as ondas. O suplício terrível imposto por Poseidon fez com que ele tivesse inveja dos heróis que morreram lutando em frente aos portões de Troia. Se lá ele tivesse caído, seria exaltado entre os homens e não teria a morte inglória que o avizinhava. Uma grande onda virou seu barco, jogando Odisseu nas águas. Ele lutaria para emergir, mas tudo indicava que este era seu fim. Ele já estava prestes a desistir, quando um vulto de uma figura feminina passou à sua volta, e sua vontade de viver foi renovada. Odisseu conseguiria chegar à superfície e encheu seus pulmões de ar. E quase ao mesmo tempo regurgitava a água salgada que havia engolido. Ele conseguiu se segurar nos restos de seu barco, que havia sido completamente destruído pelas ondas. E sobre esses destroços, ele contemplaria uma bela mulher, que sem dúvida só poderia se tratar de uma deusa. Ela era a deusa marinha Leucoteia, uma divindade que um dia já havia sido uma mortal. E por isso era muito empática com o sofrimento dos homens. Ela pediu para que Odisseu se desfizesse de suas vestes, que o atrapalhavam a nadar, e ofereceu seu lenço a Odisseu. Leucoteia garantiu que esse lenço o ajudaria a chegar em terra firme. Odisseu amarrou o lenço, atravessando seu peito, como foi instruído pela deusa, e deu início ao seu nado até a costa dos Feácios. Poseidon então se deu por satisfeito. Aquele homem já havia sofrido tormentos demais. Era o momento de permitir que a vontade do Conselho dos Deuses fosse cumprida. Poseidon não mais perseguiria o rei de Ítaca. Odisseu usou de todas as suas forças para chegar até a praia e quase morreu sendo jogado pelo mar contra as rochas. Mas enfim, ele estava salvo, em terras hospitaleiras. Seu primeiro ato em terra firme foi devolver ao mar o lenço da deusa Leucoteia, que o salvou da morte certa. O herói dormiu em uma cama de folhas na floresta, pois queria recobrar as energias, antes de buscar ajuda nesta terra desconhecida. Ele acordou pela manhã, ao som de vozes de mulheres que pareciam estar se divertindo. Por entre as árvores, Odisseu avistou um grupo de jovens garotas brincando de bola.
Entre elas, uma jovem se destacava. O herói percebe que esta deve ser a ama das outras jovens e que essa nobre provavelmente poderia ajudá-lo a saber onde está. Mas certamente sua nudez era um empecilho. Odisseu se aproximou da jovem, segurando ramos de folhas para esconder suas vergonhas. As garotas ficaram assustadas com a cena, menos a nobre e bela jovem. Odisseu ajoelhou perante a garota e disse que não sabia se ela era uma deusa ou uma mortal. Se fosse uma deusa, certamente seria Ártemis, que se destacava por seu porte e beleza entre as mais lindas ninfas de seu séquito. Mas se fosse uma mortal, 3 vezes abençoados eram seus pais, por ter uma filha que está florescendo tão esplendidamente. Lisonjeada, a jovem se apresenta. Seu nome era Nausicaa, e ela decide ajudar aquele homem, ordenando que suas servas providenciassem vestes para Odisseu. Devidamente limpo e vestido com um belo manto, Odisseu parecia outro homem, bem diferente do náufrago que as jovens haviam encontrado. Nausicaa ficou encantada por aquele homem, elegante e sedutor, e por isso desejava apresentá-lo ao seu pai, o rei Alcino dos Feácios, e quem sabe aquele homem poderia ser seu futuro marido. A princesa indicou o caminho da cidade dos Feácios a Odisseu, mas não o acompanhou, pois não seria de bom tom ela surgir com um homem na cidade. Em frente aos portões de entrada da cidade, Odisseu rezou para que os deuses o protegessem e não deixassem que mais um povo bárbaro o afastasse de seu objetivo. Graças à proteção de Atena, o herói conseguiu seguir seu caminho até o palácio, sem ser importunado por ser um estrangeiro. Chegando ao palácio, ele se ajoelha perante a rainha Arete e implora por auxílio para retornar para casa. Comovida, a rainha pede para que o rei receba o visitante com toda hospitalidade. Assim, como é exigido por Zeus, o rei decide oferecer toda a sua hospitalidade a Odisseu. Lhe seria oferecida uma cama, e no dia seguinte, grandes festividades seriam realizadas em honra aos deuses. Jogos atléticos foram promovidos para mostrar o quão hábeis e fortes eram os feácios. Odisseu chegou a dar uma amostra de sua força, fazendo um longo arremesso de disco. Durante o banquete promovido para honrar o hóspede, o Aedo cantava os feitos dos gregos na Guerra de Troia. Odisseu escutava o poeta com admiração, pois ele certamente era inspirado pelas musas, já que cantava os feitos dos heróis com tantos detalhes que parecia que ele havia estado lá. Odisseu chorou devido às lembranças da guerra que o afastou por tanto tempo de sua amada terra e família. O rei Alcino, que até então não sabia que seu hóspede estava entre os heróis que tinham seus feitos cantados pelo Aedo, perguntou por que essas histórias o comoviam tanto. Odisseu disse que explicaria ao rei, mas mal sabia por onde começar. O herói respirou fundo e finalmente revelou sua verdadeira identidade. Ele disse que era Odisseu, rei de Ítaca, e que por 10 anos havia lutado ao lado dos homens mais bravos que existiam, perante as grandiosas muralhas de Troia. Todos ficaram espantados com a revelação. Odisseu então disse que contaria a seus anfitriões suas aventuras e desventuras que lhe causaram tanta dor. E tudo começou logo depois que ele e seus homens, por fim, deixaram Troia para trás, dando início às aventuras de Odisseu. Após 10 anos de guerra, graças à mente astuta de Odisseu, finalmente a cidade de Troia havia sido capturada e pilhada. O rei de Ítaca e seus homens, após anos lutando perante as muralhas de Troia, enfim estavam prontos para retornar para casa. Odisseu e sua esquadra de 12 navios navegavam juntamente com a esquadra do grande herói Agamenon, até serem separados por uma grande tempestade. Este mau tempo afastou os homens de Odisseu de seu curso, levando-os para próximo do país dos Cícones. O povo que lá habitava se aliou aos troianos durante a guerra e foi responsável pela morte de muitos gregos. A tripulação de Odisseu demandava vingança contra seus inimigos.
Em um ataque surpresa, Odisseu e seus homens pilharam a cidade de Ismaro, matando os guerreiros que resistiram e fazendo de escravos aqueles que não fugiram. Mas a invasão da ilha pelos homens de Ítaca não ficaria impune. Os homens e mulheres que fugiram da cidade correram até as vilas e cidades vizinhas em busca de reforços. Enquanto isso, Odisseu tentava em vão fazer com que seus homens voltassem aos navios. Mas eles estavam determinados a festejar os novos espólios conquistados. Foi quando um dos vigias deu o alarme, avisando que um exército se aproximava. O batalhão de Odisseu era formado por mais de uma centena de guerreiros experientes devido aos anos de batalha em Troia, e por isso não temiam a luta. A batalha teve início e Odisseu se sentia um tolo por estar novamente pelejando em um conflito desnecessário, mesmo depois de ter alcançado a glória máxima em Troia. Os homens de Ítaca lutavam como leões contra inimigos mais numerosos, mas a quantidade incontável de guerreiros sícones tornava a vitória impossível. Odisseu ordenou a retirada e seus homens fugiram para seus navios. As naus fugiram às pressas das terras dos sícones e cada embarcação perdeu 6 bravos guerreiros em vão. Mas as desventuras dos heróis estavam apenas começando. Um forte vento rasgou as velas das naus, deixando suas embarcações à mercê das correntes marinhas. Seus homens trabalhavam para remendar as velas, torcendo para que encontrasse o caminho de volta para casa o mais rápido possível. Com as velas já costuradas, eles encontraram uma ilha desconhecida e para lá se dirigiram para abastecer as naus com água potável. Já em terra, Odisseu ordenou que 3 de seus homens vasculhassem a ilha em busca de saber quem era o povo que habitava ali. Os navios já estavam abastecidos, mas os batedores não retornavam. E por isso, Odisseu liderou um grupo de busca. O que o herói não sabia é que seus homens foram bem recebidos pelos nativos, e estes lhe ofereceram um exótico alimento. A eles foi oferecido flores e frutos de lótus. Quando Odisseu os encontrou, eles estavam comendo o fruto de lótus com muita satisfação. Seu compatriota o saudou, como se ele fosse um estrangeiro, e lhe ofereceu o fruto exótico. Odisseu olhou desconfiado para o fruto, que parecia bastante apetitoso. O homem que havia vivido junto ao seu rei pelos últimos 10 anos não parecia reconhecê-lo. E Odisseu constatou que isso só poderia ser devido a alguma toxina contida no fruto. O rei de Ítaca tentou convencê-los a voltar com ele de volta para os barcos, mas os homens só desejavam ficar ali comendo lótus para o resto de suas vidas. Foi necessário que Odisseu ordenasse que seus homens arrastassem seus colegas à força de volta para os seus navios, enquanto eles esperneavam, pedindo para ficar. Estes homens foram amarrados e colocados de volta nos navios. A esquadra partiu, deixando a ilha dos lotófagos para trás, enquanto seus habitantes, comedores de lótus, acenavam logo antes de comer mais um fruto, que fariam com que eles esquecessem dos visitantes que ali acabaram de estar. Enquanto isso, um de seus homens chorava, pois tudo o que ele desejava era comer o fruto dos lotófagos e esquecer de todos os horrores que ele havia testemunhado na guerra. Mas os homens de Odisseu ainda se deparariam com imagens ainda mais terríveis que a guerra em seu retorno para casa. Odisseu e seus homens já haviam passado vários dias sem ver a terra firme em sua jornada heróica para tentar retornar para casa, quando finalmente se depararam com uma ilha no horizonte. Esta era a famosa Ilha dos Ciclopes, criaturas de um olho só, que eram filhos de Poseidon, o poderoso deus dos mares. Odisseu desejava conhecer os habitantes daquela ilha, e por isso escolheu 12 entre seus melhores homens para explorar a ilha com ele. Eles se depararam com uma grande caverna, e de dentro dela saía o som dos gritos de carneiros. Ao entrar na caverna, Odisseu percebe que ali era a morada de um dos seres que habitava aquela ilha. Dentro da caverna,
havia um cercado onde estavam algumas ovelhas, ânforas cheias de leite de ovelha e tigelas contendo queijo fresco, feitos com o leite dos animais. Odisseu experimentou um pouco do delicioso queijo e pensou em roubá-lo, mas decidiu esperar o morador da caverna e negociar com ele. Mas o herói se arrependeria desta decisão. O enorme ciclope surgiu na frente da caverna, trazendo consigo parte de seu rebanho que ele havia levado para pastar. Odisseu e seus homens se esconderam temendo por suas vidas. Mas o esconderijo dos marujos foi revelado quando o ciclope acendeu uma fogueira no centro da caverna. Odisseu saiu de seu esconderijo e se apresentou ao monstro, dizendo que demandava hospitalidade. O ciclope disse que seu nome era Polifemo, o mais glorioso de todos os de sua raça, e que não devia hospitalidade aos seres inferiores, pois não reconhecia a lei dos homens. Polifemo agarrou 2 homens de Odisseu pelas pernas e os bateu contra o solo, matando-os imediatamente. E se isso já não fosse o bastante, a besta ainda os devorou por completo. O poderoso ciclope moveu uma enorme pedra e bloqueou a saída da caverna. Após sua nefasta refeição, o ciclope decidiu tirar uma soneca. Os homens de Odisseu desejavam matá-lo enquanto dormia, mas o astuto líder os impediu, pois como eles iriam mover a pesada pedra que bloqueava a saída da caverna? No dia seguinte, o gigante levou seus carneiros para pastar, deixando os homens trancados na caverna. Odisseu tramou com seus homens uma forma de vingar a morte de seus colegas. Eles acharam um grande tronco de madeira e esculpiram uma ponta afiada em sua extremidade. No fim do dia, o ciclope retornou e, após entrar novamente, fechou a saída da caverna. Odisseu juntou o vinho, contido nos odres de todos os seus homens, e o reuniu em uma jarra para oferecer ao gigante de um olho só. Polifemo bebeu com satisfação o vinho forte oferecido por Odisseu e apreciou a oferenda. Ele disse ao herói que, como recompensa, ele seria o último a ser devorado. E então perguntou qual era o seu nome. O rei de Ítaca respondeu que seu nome era Ninguém e que todos o conheciam por este nome. Polifemo, embriagado, foi tomado por um sono irresistível. Odisseu e seus homens pegaram a arma improvisada que eles haviam confeccionado e se prepararam para sua vingança. Odisseu fez muita força para erguer a estaca afiada e então afincou no único olho do monstro. O ciclope acordou, urrando de dor. Após ouvir os gritos terríveis de seu irmão, 2 outros ciclopes apareceram na entrada da caverna. Eles perguntaram quem foi que fez aquilo, e Polifemo disse que foi Ninguém. Ninguém havia furado seu olho, e como não havia ninguém para punir, eles voltaram para seus respectivos lares. No dia seguinte, o ciclope cego teve que deixar seus animais saírem para pastar, mas ele não esperava que Odisseu usasse mais um de seus truques. Agarrados nas barrigas dos carneiros gigantes, Odisseu e seus homens conseguiram escapar da caverna de Polifemo. Quando todos já estavam fora da caverna, eles correram a toda velocidade para os navios. Já em seu barco, Odisseu gritou para o monstro, dizendo que ficar cego era um castigo merecido para o criminoso, que descumpria os desígnios de Zeus, ao devorar aqueles que lhes demandavam hospitalidade. Polifemo arrancou um grande pedaço de uma montanha e arremessou na direção de onde vinham os gritos de Odisseu. A grande rocha caiu muito próxima à embarcação do rei de Ítaca, e seus homens imploraram para que ele parasse de provocar a besta. Mas Odisseu não lhes deu ouvidos. Ele gritou novamente, e desta vez disse que da próxima vez que alguém lhe perguntar quem furou seu olho, diga que foi o homem que devastou a cidade de Troia, o filho de Laerte, o grande Odisseu, rei de Ítaca. O furioso Polifemo lançou novamente outro pedregulho contra a nau de Odisseu,
chegando a acertar de raspão a nau dos gregos. Odisseu se afastou da ilha dos Ciclopes, com um certo pesar por ter perdido alguns homens, mas ainda empolgado por ter vencido tamanho desafio. Polifemo rogou ao seu divino pai e implorou a Poseidon que punisse o homem, que furou o olho do filho do deus dos mares. Ele pediu para que Poseidon o impedisse de retornar para casa. Mas se essa fosse a vontade dos deuses, fizesse ao menos que Odisseu por anos vagasse pelos mares e que chegasse em casa sem navio, sem tesouros e sem companheiros. A soberba de Odisseu, ao tripudiar do filho de Poseidon, lhe custaria muito caro, pois agora ele tinha o deus dos mares como seu inimigo. Apenas alguns dias após deixar a ilha dos Ciclopes para trás, a frota de Odisseu se deparou com uma ilha flutuante que não estava ligada à terra e na qual se encontrava um esplêndido palácio de bronze no alto de um monte. O rei de Ítaca e seus homens desembarcaram na ilha e partiram rumo à morada dos habitantes daquele lugar. Odisseu se encontrou com Éolo, o guardião dos ventos, que recebeu os visitantes com cordialidade. Durante o banquete realizado em honra a seus ilustres visitantes, Éolo e seus filhos se satisfaziam enquanto Odisseu lhes contava os grandes feitos do herói durante a guerra de Troia. Como forma de gratidão pelo entretenimento, Éolo abriu um grande odre e nele fez entrar todos os ventos, menos Zéfiro, que sopraria tranquilamente para guiar Odisseu e seus homens rumo ao seu lar. O vento favorável conduziu a nau dos heróis até próximo de casa. Após avistar a ilha de Ítaca, Odisseu já podia ver a fumaça que saía das chaminés das casas, e devido a este breve relaxamento, ele adentrou no reino de Hipnos, o deus do sono, e cochilou por um momento. Os homens de Odisseu estavam insatisfeitos em chegar em casa quase sem nenhum espólio de guerra, e invejavam Odisseu, que recebeu uma grande sacola dos deuses. Eles queriam saber que tipo de tesouro deveria estar dentro daquela sacola, e imaginaram que ali deveria haver uma grande quantidade de ouro, e por isso decidiram abrir o odre. Após abrirem o saco, todos os ventos saíram dele e pareciam furiosos. Odisseu acordou assustado com o grande barulho dos fortes ventos. Os ventos geraram grandes ondas e trouxeram nuvens de tempestade, levando as naus para longe de casa. Odisseu, tomado pela desilusão e pela frustração, pensou em se jogar no mar e dar um fim a todo aquele sofrimento, mas acabou recobrando a sanidade. Eles retornariam até a ilha de Éolo em busca de ajuda, mas foram expulsos pelo soberano, pois ele não iria de encontro à vontade dos deuses, que certamente não desejavam que Odisseu retornasse para casa. E assim, Odisseu e seus homens lutaram contra os ventos, que pareciam levá-los cada vez mais para longe de casa. Depois de muito tempo no mar, eles enfim se depararam com uma nova ilha, onde havia uma área protegida, onde quase todos os barcos de Odisseu poderiam se abrigar. Apenas a embarcação do herói ficou atracada fora da baía, por não haver mais espaço. Odisseu determinou que 2 homens inspecionassem a ilha e descobrissem quem eram seus moradores. Eles se depararam com uma enorme e gentil criança e pediram para que ela os levasse a seu chefe. Eles foram levados a uma grande casa, onde uma gigante, que era a rainha do lugar, os recebeu. A rainha chamou seu marido, que era enorme e de feições ameaçadoras. Ele agarrou um dos homens de Odisseu e o devorou imediatamente. Seu colega fugiu e correu para os navios, enquanto o rei dos gigantes, conhecidos como Lestrigões, chamou os demais gigantes para caçar os pequenos homens. Os gigantes atacaram os homens e as embarcações que se encontravam na baía, enquanto os homens tentavam fugir com seus navios. Os gigantes agarraram os homens e afundavam seus navios jogando grandes pedras. Os navios dos homens de Odisseu foram virados e seus homens devorados. Aqueles que escaparam de uma morte rápida seriam comidos mais tarde.
Por não ter atracado na baía, somente o navio de Odisseu escapou do verdadeiro massacre que se seguiu. Sua frota agora se resumia a um único barco, e todos que nele estavam choravam pela perda dos amigos valentes que sobreviveram à guerra de Troia, mas pereceram frente às criaturas terríveis. Toda a esquadra de Odisseu, que havia partido de Ítaca rumo a Troia, havia sido destruída em sua tentativa de retornar para casa após a guerra. Somente a nau capitânia de Odisseu escapou da tragédia que os afligiu. Após muito tempo navegando às cegas no mar, eles se depararam com uma bela ilha. Mas isso não chegou a alegrar os corações dos homens de Ítaca, pois sua última experiência na Ilha dos Ciclopes e dos Lestrigões os deixaram traumatizados. Os homens montaram acampamento na praia, mas a baixa moral dos soldados os deixaram inertes e sem coragem de explorar a ilha. Mas Odisseu pegou seu arco e partiu atrás de uma presa para o jantar. Devido à graça dos deuses, Odisseu se deparou com um pequeno cervo e, fazendo uso de sua excepcional pontaria, ele abateu o animal com um tiro perfeito. Quando retornava para casa com a carcaça do animal em suas costas, ele avistou uma coluna de fumaça que partia do outro lado da ilha. Os homens de Odisseu ficaram muito felizes ao ver o retorno de seu rei com tão precioso alimento, mas os sorrisos logo desapareceram quando Odisseu determinou que uma nova expedição deveria ser formada para descobrir quem morava naquela ilha. O herói não desejava mais ser o responsável por enviar mais homens para a morte, e por isso os escolhidos seriam eleitos pelos deuses por meio de sorteio. Coube ao grupo de homens liderados por Euríloco a tarefa de descobrir quem mandava naquela ilha. Eles se deparariam com um belo palácio, mas sua entrada estava repleta de leões e lobos, o que deixou os homens aterrorizados. Mas para o espanto dos exploradores, estas criaturas pareciam dóceis, como animais de estimação. Foi quando um homem ouviu o som de um canto de uma mulher vindo de dentro do palácio. Uma bela mulher cantava enquanto tecia. Esta era Circe, filha do sol com Perses. Era uma figura de beleza encantadora. Circe então levantou-se e deu boas-vindas aos visitantes, convidando-os para entrar. Ela pediu para que os convidados partilhassem com ela de um magnífico banquete. Os homens de Odisseu se fartaram com as esplêndidas iguarias oferecidas pela dama, enquanto Circe enchia seus copos com uma poção mágica. Foi então que um dos homens tentou falar, e um horrendo som de animal saiu de sua garganta. Os visitantes aterrorizados começaram a passar por um processo de metamorfose. Um grande focinho começou a surgir em seus rostos, e suas mãos foram substituídas por cascos fendidos. Circe havia transformado todos os visitantes em porcos, e fazendo uso de seu bastão, ela os conduziu até o chiqueiro. Mas por precaução, Euríloco não havia entrado no palácio com seus homens, pois suspeitava de uma armadilha. E desta forma, ele foi testemunho ocular desta cena grotesca. Euríloco, aos prantos, contou tudo o que testemunhou a Odisseu, que prontamente se dispôs a resgatá-los. Euríloco suplicou para que Odisseu não fosse até Circe, e disse que eles deveriam partir daquela ilha imediatamente, antes que todos fossem transformados em porcos ou algo pior. Mas Odisseu sentia que era seu dever tentar salvar os poucos homens que ainda lhe restavam, mesmo que isso custasse sua própria vida. E assim ele partiu. Enquanto ele caminhava pela floresta, ele se deparou com um jovem no meio de seu caminho. Este era Hermes, o mensageiro dos deuses. Hermes relatou exatamente o que aconteceu com os homens de Odisseu e disse que se ele continuasse seu caminho sem nenhuma precaução, o mesmo aconteceria com ele. O deus deu a Odisseu um antídoto para a poção da feiticeira e lhe disse que quando Circe a tocasse com seu bastão, ele deveria ameaçá-la de forma energética, para que assim ela se submetesse. Por fim, ela tentaria convidá-lo para o seu leito, e Odisseu deveria aceitar, para que assim ele conquistasse sua amizade e conseguisse libertar seus compatriotas. Mas antes,
ela deveria jurar que não tentaria fazer mais nenhum mal a ele. Odisseu consumiu o antídoto e avançou rumo ao palácio. A dama daquele lugar ficou animada ao ver a chegada de mais um belo visitante e o recebeu de forma amável. Ela conduziu Odisseu para se sentar em um belo trono, onde ele poderia descansar à espera de uma bebida para refrescá-lo. Odisseu tomou a poção oferecida por sua anfitriã, que olhava animada enquanto ele bebia todo o líquido contido na taça dourada. Foi então que Circe tocou o herói com seu bastão e ordenou que ele se dirigisse para a pocilga, pois lá era o lugar dos porcos. Mas Odisseu estava imune a seus encantos, e assim ele afastou seu bastão e ameaçou Circe com sua espada. Com um olhar sedutor, a dama pediu para que Odisseu poupasse sua vida e o convidou para partilhar com ela de seu leito. Odisseu disse que aceitaria o convite, desde que ela jurasse não atentar contra sua vida ou lhe fazer algum mal. Circe concordou e fez tal juramento, e o rei de Ítaca e a feiticeira se uniram em seu leito divino. No dia seguinte, Odisseu foi muito bem tratado pelas ninfas, que o limparam e o vestiram. Circe aguardava o rei à mesa, onde um grande banquete estava servido, mas ele disse que não seria digno de sua parte comer enquanto seus homens viviam em uma pocilga como porcos. Circe então foi até o chiqueiro, onde estavam os porcos, e fez uso de seus poderes para trazê-los de volta à sua antiga forma. Odisseu ficou espantado com a cena e percebeu que seus companheiros estavam mais jovens e saudáveis do que antes de serem transformados em porcos. Os homens se abraçaram e festejaram por retornarem à sua antiga forma. Circe foi magnânima com os homens que adentraram seus domínios e os convidaram para ficar ali pelo tempo que fosse necessário, até se sentirem prontos para seguir com sua viagem. Odisseu e seus homens ficaram na ilha de Circe por um ano inteiro, apenas desfrutando da hospitalidade de sua divina anfitriã. Mas chegou o dia em que os guerreiros de Ítaca pressionaram o herói para que, enfim, tomasse o caminho de volta para casa. Odisseu disse a Circe que ele desejava partir, e ela respondeu que não desejava mantê-lo ali contra sua vontade. Mas antes que ele se dirigisse para sua casa, Odisseu deveria visitar o lugar mais assustador do mundo. Odisseu deveria visitar o reino de Hades em busca de respostas. Odisseu e seus homens passavam a última noite na ilha da feiticeira Circe, antes de partir rumo a um destino assustador. Eles deveriam ir até o aterrorizante reino de Hades, para se encontrar com o espírito do adivinho Tiresias, e assim descobrir se seria possível retornar para casa. Elpenor, um dos companheiros de Odisseu, havia dormido sobre o teto do palácio de Circe, para evitar o calor. Ele acordou atordoado e havia se esquecido que estava no telhado, e por isso ele caiu e quebrou seu pescoço. Odisseu e seus homens prantearam a perda de mais um companheiro, mas não tinham tempo a perder, e por isso partiram em seu barco em direção ao reino de Hades. Eles chegariam a um lugar que ficaria nas margens do mundo, próximo à terra dos Cimérios. Aquele lugar era envolto em uma névoa espessa. Lá eles desembarcariam carregando animais oferecidos por Circe para serem sacrificados. Após chegarem no exato lugar indicado pela feiticeira, Odisseu sacrificou 2 cordeiros, e o sangue dos animais foram depositados dentro de uma cova. Odisseu e seus homens passaram a ser cercados por espíritos que desejavam beber o sangue que estava dentro da cova. Mas Odisseu foi instruído a afugentá-los, até que Tiresias surgisse. Para a surpresa de todos, entre os espíritos estava Elpenor, o companheiro que há pouco eles haviam perdido. Ele ainda não havia sido sepultado, e por isso ele pediu para que Odisseu prometesse a ele que lhe concederia as devidas honras funerárias. O rei de Ítaca lhe garantiu que faria isso. Em seguida, o espírito da mãe de Odisseu surgiu. Ela ainda estava viva quando o herói partiu para a guerra de Troia, e a visão de sua mãe naquele lugar partiu o coração do rei de Ítaca, e seus olhos
encheram-se de lágrimas. Então surgiu o velho Tiresias, que foi um grande sábio em vida. Ele pediria para beber o sangue da cova feita por Odisseu, após saciar sua sede com o sangue dos animais e com os lábios ainda sujos de sangue. Tiresias disse que Odisseu ainda encontraria muitos obstáculos para poder voltar para casa, pois Poseidon ainda nutria ódio pelo herói por ter ferido seu filho, o ciclope Polifemo. Mas o adivinho garantiu a Odisseu que mesmo assim ele conseguiria retornar ao seu lar. Mas caso seus homens não respeitassem os animais do deus Hélio, o rei chegaria em casa sozinho, em um navio estrangeiro, pois todos os seus companheiros teriam perecido no caminho. Tiresias partiu depois de fazer várias outras revelações ao herói. Depois, a cova de Odisseu foi cercada por almas que queriam beber o sangue que ali havia. Odisseu ficou surpreso ao encontrar Agamenon naquele lugar. Ele era o líder dos gregos durante a Guerra de Troia. Agamenon havia sido assassinado por sua esposa, após retornar para casa depois da guerra. Lá, ele também encontraria o grande herói Aquiles, que parecia amargurado. Odisseu lhe contou o quanto seus feitos na Guerra de Troia eram contados e celebrados entre os homens. Mas Aquiles disse que preferia 1000 vezes ser um mero camponês e poder voltar a ver a luz do dia, a ser o senhor do mundo dos mortos. Ele também queria saber como estava seu filho Neoptólemo. E Odisseu lhe disse que ele lutou na Guerra de Troia e se mostrou um verdadeiro discípulo de Ares, realizando grandes feitos heróicos. Muitos outros de seus irmãos de batalha apareceriam, como Patroclo, Ajax, entre outros. Mas a missão de Odisseu naquele lugar estava cumprida, e assim ele e seus homens retornaram ao navio e voltariam à ilha de Circe para cumprir a promessa feita a Elpenor. Lá eles colocaram o corpo de seu amigo em uma pira, e assim o espírito de Elpenor pôde enfim descansar em paz. Durante o banquete de despedida oferecido pela feiticeira, ela sussurraria no ouvido de Odisseu os terríveis perigos que ele ainda iria se deparar. O herói e seus homens ainda enfrentariam o que havia de mais perigoso que o reino de Poseidon tinha a oferecer. Após seu encontro com o adivinho Tiresias no mundo dos mortos, foi profetizado que Odisseu conseguiria retornar para casa, mas ele ainda enfrentaria desafios tenebrosos antes de conseguir retornar para Ítaca. A feiticeira Circe havia prevenido Odisseu quanto aos perigos que ele ainda encontraria, mas o rei de Ítaca preferiu não revelá-los integralmente a seus companheiros, pois ele temia que seus corações fossem tomados pelo pavor. O primeiro destes desafios eram as sereias, criaturas híbridas, mas com imenso poder de sedução. Seu canto era irresistível para todos aqueles que o escutassem, e por meio dele, elas atraem suas vítimas para a perdição. Odisseu ordenou que seus homens entupissem seus ouvidos com cera, para que eles não pudessem escutar absolutamente nada, pois os ventos os conduziam para perto da Ilha das Sereias. Mas Odisseu foi tomado pela curiosidade e desejava ter a oportunidade de ouvir tão irresistível canto. Por isso, ele pediu para que fosse amarrado firmemente ao mastro do navio, e mesmo que ele ordenasse e até implorasse a seus homens, eles não poderiam soltá-lo, até que estivessem longe da ilha. Sobre as rochas, as belíssimas sereias cantavam e acenavam, tentando atrair os homens para uma morte certa. À sua volta, inúmeras ossadas daqueles que foram encantados jaziam espalhadas. Odisseu gritava para que seus homens o libertassem e conduzissem a embarcação em direção às rochas, mas seus homens não deram atenção às suas ordens. As sereias, em seus cantos, bajulavam o herói, que havia conquistado grandes feitos na Guerra de Troia, e prometiam compor canções que tornariam seus feitos imortais. Odisseu implorava para que seus homens o libertassem, mas eles apenas ataram ainda mais fortes os nós que prendiam o herói ao mastro. Somente quando já estava a uma distância segura da ilha, os companheiros de Odisseu o libertaram. O rei de Ítaca demoraria algum tempo para se recuperar daquela experiência desesperadora.
Mas não demorariam para eles terem pela frente um outro desafio mortal. Eles teriam que enfrentar dois dos maiores perigos do oceano, Scylla e Caríbides. Um enorme redemoinho parecia tentar verter toda a água do mar. Esta criatura submersa tentava tragar qualquer embarcação que entrasse em seu alcance. Para evitar o monstro, Odisseu ordenou que seus homens conduzissem a embarcação o mais próximo possível a um penhasco. Mas intocada em uma enorme caverna incrustada no penhasco, estava Scylla, um monstro hediondo e gigantesco. A besta tinha diversas cabeças e muitos tentáculos, e só de avistá-lo, os homens já se desesperavam. A criatura arrancou os homens do convés do navio e os despedaçou. Foi o espírito de sobrevivência que fez com que os homens se mantivessem remando com força, evitando ser puxados por Caríbides e se afastando de Scylla. Odisseu e alguns de seus homens conseguiram escapar daquela armadilha mortal, mas agora eles eram apenas um punhado de guerreiros, em comparação ao exército que viajou até Troia muitos anos atrás. À frente deles estava a ilha de Trinácia, aquela que deveria ser a última escala de Odisseu, antes de poder enfim retornar para casa. Odisseu e seus homens navegavam próximos da ilha de Trinácia, e de lá partiam mugidos dos bois que ali viviam. Os companheiros de Odisseu desejavam parar para se reabastecer e descansar, mas o rei de Ítaca foi prevenido por Circe, que aquela ilha poderia trazer a completa ruína aos seus homens. Ele tentou convencê-los a se afastar da ilha, mas seus homens ficaram muito insatisfeitos, ao ponto de estarem à beira de um motim. Odisseu concordou em levá-los até lá, desde que eles prometessem não tocar no gado daquela ilha, que era propriedade do deus Hélio. Eles concordaram e seguiram para a praia. Logo após protegerem o navio em uma caverna, uma tempestade caiu sobre a ilha. Odisseu então disse que eles só deveriam consumir apenas os suprimentos ofertados pela feiticeira Circe e deixassem os animais de Hélio em paz. O tempo ruim e os ventos desfavoráveis fizeram com que Odisseu ficasse preso na ilha por meses, e os suprimentos estavam muito perto do fim. Odisseu disse a seus homens que eles deveriam tentar pescar e coletar frutos silvestres, mas que se lembrassem que deveriam ficar longe dos bois do Deus Sol. Em uma de suas caçadas, o herói chegou ao topo de um monte e se sentiu perto dos deuses, e lá ele pediu para que eles o ajudassem. Ele sentiu como se os deuses tivessem enviado a ele um sono gentil, e ali mesmo tirou um cochilo. Mas ao acordar, ele sentiu o inconfundível aroma de carne assando. Perto dali, seus homens assavam a carne de um bezerro, enquanto sacrificavam os melhores animais para aplacar a ira dos deuses, pois eles preferiam correr o risco de sofrer a vingança divina ao suplício de morrer de fome. Odisseu ficou desesperado ao ver a cena que tanto temia. A vingança dos deuses não tardaria. No céu, o sol reclamou dos homens que profanaram seu gado sagrado e que partiria para o Hades iluminar o mundo dos mortos, pois a terra e os céus não veriam mais a sua luz. Mas Zeus pediu para que Hélio não deixasse de iluminar o mundo, pois ele mesmo acabaria com a vida dos responsáveis por tal crime. Os ventos adversos cessaram, e Odisseu e seus homens partiram, deixando a ilha de Trinácia para trás. Mas os relâmpagos no céu indicavam o mau humor de Zeus. Um poderoso raio destruiu o mastro da embarcação, que caiu sobre o timoneiro. Outros relâmpagos atingiram o navio, destruindo-o completamente. Muitos dos homens de Odisseu morreram eletrocutados, enquanto outros se afogavam nas águas do mar. O filho de Laerte sobreviveria segurando nas tábuas dos destroços do navio, e seria o único a não ter seu corpo tragado pelo mar. Ele permaneceu à deriva por um tempo, até perceber que as correntes o levavam em direção a um destino ainda mais terrível. Odisseu rumava novamente ao desfiladeiro de Scylla e Caríbides.
Os destroços eram puxados pelo redemoinho de Caribides, e seu fim parecia inevitável. Mas Odisseu conseguiu alcançar os galhos de uma figueira que nascia junto aos paredões. O astuto herói aguardaria até que Caribides regurgitasse toda a água como sempre fazia. O fluxo da água se inverteu e Odisseu se jogou nos destroços vomitados por Caribides. Fazendo uso da força de seus braços e pernas, ele tentou ao máximo se distanciar daquele lugar. Odisseu ficou dias à deriva no mar, até ser conduzido até as praias da ilha de Ogígia, onde vivia a ninfa Calipso, e lá o herói passou 7 anos. Assim, após contar sobre sua estadia na ilha de Calipso e como chegou nas terras dos Feácios, Odisseu deu por fim a narrativa de suas aventuras, que ele narrava à corte do rei Alcino. Odisseu então chorou, ao sentir em seu coração a dor de lembrar que quase todos os seus companheiros que pereceram em sua jornada gritavam por seu nome em desespero, antes de darem seus últimos suspiros. Enquanto Odisseu tentava retornar para casa, seu filho Telêmaco havia partido para a região grega do Peloponeso em busca de seu pai. Ele tinha a deusa Atena ao seu lado, disfarçada na figura de mentor. Sua primeira parada foi em Pilos, reino do velho e sábio Nestor, um dos famosos heróis da guerra de Troia. O velho rei e seus 2 filhos faziam sacrifícios ao deus Poseidon. Eles convidaram o jovem e seu acompanhante a se juntarem a eles na cerimônia. Telêmaco se apresentou como filho de Odisseu, e Nestor ficou feliz em conhecer o jovem, de que o rei de Ítaca tanto falava. Mas infelizmente Nestor não tinha notícias de Odisseu. Apenas sabia que o rei de Ítaca era um dos 4 grandes heróis que não haviam chegado em casa em segurança, logo após o fim da guerra. O grande rei Agamenon havia sido assassinado por sua mulher e seu amante. Ajax Lócrida morreu nos mares devido à fúria dos deuses. E Menelau, por 8 anos, esteve perdido antes de retornar para casa. Mas ele não sabia nada a respeito do paradeiro de Odisseu. O sábio Nestor reconheceu que Telêmaco devia ser uma pessoa muito valorosa, pois tem a deusa Atena ao seu lado. Ele recomenda ao príncipe de Ítaca encontrar-se com Menelau, pois ele possivelmente saberia alguma notícia de seu pai. O rei de Pilos pediu ao seu filho que acompanhasse Telêmaco até Esparta, onde Menelau e sua rainha reinavam. Eles chegaram durante as festividades que celebravam o noivado da princesa Hermione, filha de Menelau e Helena, com Neoptólemo, filho de Aquiles. Os viajantes foram recebidos com toda hospitalidade pelo rei, mesmo sem saber de quem se tratavam, assim como manda os desígnios de Zeus. Mas Menelau via no rosto daquele jovem os traços de seu antigo companheiro de batalha, a rainha, que um dia já foi conhecida como Helena de Troia. Também reconheceu a presença de Odisseu nas feições de seu filho. Telêmaco então se apresentou e revelou o motivo de sua visita. Menelau então pediu para que ele se sentasse, pois tinha uma história para contar. Menelau contou que sua partida de Troia foi difícil, já que os gregos haviam irritado os deuses. E por isso, assim como Odisseu, ele ficou muito tempo perdido no mar, até que suas naus chegaram à costa egípcia. Mas lá, ele foi tomado pela depressão, até que ele foi visto por uma divindade marinha, que se apiedou dele. A Nereida Idoteia disse a Menelau o que precisava fazer para voltar para casa. Ele deveria juntar alguns homens e emboscar Proteu, uma divindade marinha com poderes proféticos. Eles deveriam agarrá-lo e soltá-lo quando ele prometesse responder suas indagações, assim como foi orientado por Idoteia. Menelau encontrou Proteu, contando suas focas, antes de tirar seu cochilo. Menelau e seus homens saltaram sobre o deus e o agarraram. Ele era forte e lutou para se desvencilhar de seus agressores. O deus tinha o poder da metamorfose, e fazendo uso dele, Proteu tomou as mais diversas formas. Por fim, devido à persistência de Menelau,
que não o largou por nenhum instante, ele se rendeu à vontade do rei espartano e prometeu contar tudo o que sabia. Proteu contou a Menelau que, para voltar para casa, ele deveria fazer um sacrifício aos deuses para aplacar sua ira. Menelau também perguntou sobre o destino dos demais nobres gregos que retornavam de Troia. Ele contou sobre a tragédia de Ajax, mas a notícia da morte de seu irmão Agamenon despedaçou seu coração e o espartano caiu em lágrimas. O deus ainda revelou o destino de seu grande amigo, o rei de Ítaca. Por fim, Menelau revelou a Telêmaco as informações que possuía. Lhe foi dito que por muito tempo Odisseu havia vagado sem rumo por todo o mar Mediterrâneo, mas que já fazia anos que ele estava preso na ilha da ninfa Calipso e de lá não conseguia escapar. Mas era dito que sua estadia lá não era definitiva, pois seu destino era retornar para casa. Telêmaco contou sobre os pretendentes que dilapidavam o patrimônio de seu pai e desejavam tomar seu trono. Menelau aconselhou o príncipe a retornar para casa, pois seu pai precisaria do auxílio de Telêmaco quando enfim retornasse para seu lar, e juntos eles dariam uma lição nos pretendentes. Odisseu havia deixado a terra dos feácios para trás. O rei Alcino providenciou que um de seus barcos levasse o herói de volta a Ítaca. Durante a viagem, Odisseu foi tomado por um sono profundo e dormiu por todo o percurso. Ao enfim chegar na praia de Fósses em Ítaca, os marinheiros não tiveram coragem de acordá-lo e por isso o desembarcaram juntamente com seus pertences ofertados pelo rei dos feácios. Poseidon, ao ver que seu desafeto havia conseguido enfim chegar à sua terra natal, ficou furioso. E os marinheiros que transportaram o herói pagaram um alto preço por irem contra a vontade do deus dos mares. Quando já estavam terminando sua viagem de volta, Poseidon tomou uma forma gigantesca e esmagou a nau dos feácios com as palmas de suas mãos. E ao separar suas mãos, havia apenas uma rocha em frente ao porto dos feácios. Eles haviam sido transformados em uma rocha, e deste dia em diante, os feácios nunca mais prestariam auxílio a náufragos. Em Esparta, Atena avisou a Telêmaco que era hora de voltar para casa e que os pretendentes planejavam emboscá-lo em seu retorno. Por isso, ele deveria navegar à noite e não se dirigir ao porto, mas sim à casa de Eumeu, o homem que o criou na ausência de Odisseu. Enfim, Odisseu acordou e não fazia ideia de onde estava. Ele temia que estivesse novamente em uma terra estrangeira, desconhecida e repleta de perigos. Foi quando um jovem pastor apareceu, e Odisseu perguntou que lugar era aquele. E o jovem disse que ele estava em Ítaca. O astuto Odisseu, para disfarçar sua identidade, inventou uma história repleta de detalhes que lhe conferia uma nova biografia. Enquanto isso, o jovem escutava sua história com um sorriso no rosto. Foi quando o jovem tomou a forma da deusa Atena e disse que sua história era de uma astúcia inigualável e que por pouco não enganaria até a própria deusa da sabedoria. A deusa disse que Odisseu deveria procurar o seu fiel servo Eumeu e assim se atualizar da situação de seu reino. Mas antes ele precisava de um disfarce. A deusa fez Odisseu assumir a forma de um velho mendigo e, disfarçado, ele seguiu até a casa de Eumeu o porqueiro. Eumeu era respeitador do dever da hospitalidade e recebeu o mendigo com toda a hospitalidade possível. O porqueiro lhe contou sobre como os pretendentes dilapidavam a fortuna de Odisseu e desejavam matar Telêmaco e desposar a rainha Penélope. Quando de repente foi ouvido passos se aproximando da casa de Eumeu. Odisseu percebeu que o cão não deu nenhum alarme e por isso deveria ser alguém conhecido. Foi quando o jovem Telêmaco entrou pela porta e foi recebido alegremente pelo porqueiro, que disse o nome do príncipe Telêmaco com alegria ao recebê-lo. O queixo de Odisseu caiu e seus olhos se arregalaram ao ver seu filho já adulto, pois mais de 20 anos se passaram desde que ele o viu pela última vez. Telêmaco disse ao porqueiro
que ele deveria ir ao palácio para contar secretamente sobre seu retorno. Foi só o porqueiro partir que surgiu a figura da deusa Atena atrás de Telêmaco, mas só Odisseu e o cão podiam vê-la. Ela disse a Odisseu que era chegada a hora de ele se revelar. Atena fez Odisseu retomar sua forma original, para o espanto de Telêmaco, que acreditava que aquele homem só poderia se tratar de um deus. Odisseu disse a ele que não era um deus, e que na verdade ele era seu pai, que há muito tempo estava desaparecido. Pai e filho se abraçaram, e foram muitas as lágrimas que verteram dos olhos de Telêmaco e Odisseu. O rei de Ítaca então perguntou quem e quantos eram os pretendentes que tentavam usurpar os seus direitos. O jovem disse que eram dezenas e que a vitória sobre eles seria quase impossível. Odisseu então disse a seu filho que ele não contasse a ninguém sobre o retorno de seu pai, nem mesmo ao porqueiro e a sua mãe, e que nada temesse, pois Zeus e sua filha dileta estavam ao seu lado e os conduziriam à vitória. Odisseu, novamente em forma de velho mendigo, se dirigiu ao palácio para mendigar entre os pretendentes, e assim conhecer quem eram e o que planejavam seus inimigos. Odisseu se dirigia ao palácio real de Ítaca, ao lado do porqueiro Eumeu. Mas antes de chegar ao palácio, ele teria um reencontro inesperado. Deitado no chão, estava o velho Argos, cão de Odisseu, que Odisseu havia dedicado muito carinho e tempo para transformá-lo em um excelente cão pastor e de caça, desde quando o animal ainda era um filhote. O velho e doente cão, ao ver o mendigo se aproximar, levantou suas orelhas e abanava seu rabo. Mesmo 20 anos depois, o animal reconheceu seu dono imediatamente e teria corrido até ele se não estivesse tão fraco. Odisseu perguntou a Eumeu por que o animal se encontrava em tão mau estado. O porqueiro respondeu que aquele cão já foi imbatível no pastoreio e na caça, mas assim como o reino de Ítaca, ele passou por anos de negligência. Odisseu se ajoelhou e deixou uma lágrima cair de seus olhos ao reencontrar seu velho e leal amigo. Após quase 20 anos esperando o retorno de Odisseu, Argos pôs fim à sua vigília e pôde descansar em outro plano, pois seu dono havia retornado para tomar conta do que era seu. Odisseu entrou no palácio e dezenas de pretendentes comiam e bebiam às custas do patrimônio do rei de Ítaca. O herói mendigou entre os pretendentes para identificar quem entre eles eram os bons ou os maus. Mas Antino, o mais proeminente entre os pretendentes, quis expulsar o mendigo do palácio, mas ele retrucou dizendo que Antino comia e bebia às custas de outro homem, e mesmo assim se negava a compartilhar um pouco que fosse. Indignado pela insolência do visitante, Antino arremessou um assento de madeira contra o mendigo. Apesar do grande impacto, Odisseu era forte e absorveu a pancada sem demonstrar nenhuma reação. Os demais pretendentes disseram a Antino que aquilo não estava correto, pois por vezes os deuses se disfarçavam para testar a hospitalidade dos homens, e que a vingança dos deuses poderia ser terrível. Odisseu sentou-se no chão para comer os restos de comida deixados pelos pretendentes, quando o forte Iro entrou no palácio. Ele era um mendigo local. Iro era corpulento e agressivo, e ficou bravo ao ver outro mendigo ocupando seu posto. Ele avançou contra Odisseu e disse para ele ir embora, pois ali não era seu lugar. Odisseu disse para que ele não se cedesse, pois apesar de sua idade, ele ainda poderia lhe dar uma surra, e que ambos poderiam ficar em paz no palácio. Os pretendentes se divertiam com a disputa entre mendigos e estimulavam que eles lutassem entre si. Antino então disse que só aquele que vencesse o outro em combate teria o direito de mendigar no palácio, enquanto o outro teria que partir. Sem alternativa, Odisseu teria que lutar. Iro era forte, mas ficou surpreso ao ver os músculos de Odisseu quando ele retirou seu manto.
O mendigo corpulento partiu com tudo para cima de Odisseu, que com um único golpe no pescoço de Iro, o levou ao nocaute. O velho mendigo vitorioso foi celebrado pelos pretendentes, que ficaram felizes com o momento de divertimento, às custas dos mendigos. O rei disfarçado foi cumprimentado por um dentre os vários pretendentes. Odisseu, percebendo que ele não era uma pessoa ruim, o advertiu para que ele deixasse o palácio, e assim ele escaparia da fúria de Odisseu quando ele retornasse. Mas o jovem não lhe deu ouvidos. Foi quando surgiu a rainha Penélope, que estava belíssima, graças a deusa Atena, que a banhou com ambrosia. Odisseu ficou encantado ao poder rever sua esposa, após 20 anos. Apesar de não ter mais traços juvenis, ela ainda conservava uma grande beleza. Mas a estonteante beleza de Penélope também despertava o desejo dos pretendentes. Antino disse que a paciência dos pretendentes estava se esgotando, e por isso, no dia seguinte, ela deveria escolher seu novo marido. Odisseu conversou com Telêmaco e pediu para que ele retirasse do salão principal todas as armas que estavam expostas nas paredes, para que assim eles pudessem dar prosseguimento ao seu plano de vingança. Enquanto o jovem recolhia as armas, ele foi interpelado por um pretendente, que queria saber o que ele estava fazendo. Telêmaco respondeu, dizendo que as armas estavam sendo retiradas para serem limpas e polidas, pois há muitos anos elas não recebiam os devidos cuidados. Enquanto isso, Penélope quis interrogar o velho visitante para saber mais sobre ele e descobrir se ele sabia algo sobre seu marido. O rei disfarçado disse que havia ouvido notícias de que o rei estava prestes a retornar. Tomada pela emoção, Penélope caiu em prantos. Em agradecimento, a rainha pediu que sua velha criada Euricleia lavasse os pés do visitante. Para a surpresa da velha criada, ela reconheceu uma antiga cicatriz que o rei de Ítaca ganhou em uma caçada, quando ainda era jovem. Euricleia sabia que aquele homem só poderia ser Odisseu. O rei de Ítaca conteve a criada para que ela assim não estragasse seu disfarce. Ela prometeu ao rei que manteria seu segredo. Logo depois, Penélope então contou a Odisseu sobre um sonho que teve. Nesse sonho, 20 gansos se espalhavam e bagunçavam todo o pátio do palácio, e ela era obrigada a alimentá-los. Mas em certo momento, uma águia surgiu e matou todos os gansos. O mendigo então disse a ela que seu sonho não poderia ser mais claro. Odisseu estava retornando e derramaria sua terrível vingança sobre os pretendentes. Mas a tristeza tomava conta do coração de Penélope, pois com a chegada da deusa da alvorada, também chegaria o momento dela, enfim, escolher um parceiro entre os pretendentes. Era chegado o dia em que finalmente Penélope deveria escolher um novo marido entre os pretendentes. Eles já se encontravam mais uma vez arruinando o patrimônio de Odisseu, se banqueteando às custas dos bens do rei de Ítaca. Inspirada pela deusa Atena, Penélope surge portando o arco de Odisseu. Ela apresentou aos pretendentes o desafio que deveria ser superado por aqueles que desejavam se tornar seu novo marido. Eles deveriam ser capazes de dobrar o arco de Odisseu e disparar uma flecha que deveria passar pelo buraco de 12 machados enfileirados. Telêmaco pediu para ser o primeiro a tentar, pois se ele conseguisse tal proeza, sua reivindicação ao trono seria ainda mais legítima. Porém, por 3 vezes o jovem tentou dobrar o arco, mas não obteve sucesso. Mas na 4ª vez, quando ele estava prestes a conseguir, Telêmaco olhou para seu pai e entendeu a mensagem por trás de seu olhar. E por isso ele desistiu, dizendo que não era capaz de tal façanha. Os pretendentes começaram a tentar montar o arco de Odisseu, mas um após o outro, eles fracassaram em realizar tal tarefa. Enquanto isso, Odisseu revelou sua identidade, mostrando sua cicatriz ao porqueiro Eumeu e a seu servo Filétio.
que sempre foram muito leais ao rei. Os dois súditos ficaram muito emocionados em rever Odisseu, e ele pediu para que eles avisassem as criadas e para sua rainha que se trancassem em seus quartos e que as portas do palácio fossem todas trancadas. Chegou o momento em que dois dos principais pretendentes tentaram dobrar o arco. Eurímaco fracassou como todos os outros. E Antino, mesmo usando truques para tentar dobrar o arco, também fracassou. Antino então disse aos pretendentes para que eles deixassem a tarefa para o dia seguinte, e assim eles poderiam voltar a banquetear, às custas de Odisseu por mais um dia. Mas neste momento, Odisseu, disfarçado de mendigo, solicitou que lhe fosse permitido tentar dobrar o arco. Os pretendentes ficaram ultrajados com a insolência do mendigo, pois caso ele conseguisse dobrar o arco de Odisseu, todos seriam humilhados e teriam sua reputação jogada na lama. Neste momento, Telêmaco, de forma corajosa, se opôs aos pretendentes e disse que eles não iriam desrespeitar os desígnios dos deuses, que exige que o hóspede seja bem tratado e que por isso ele teria o direito de tentar. Por isso, Eumeu entregou o arco ao mendigo, permitindo assim que ele tentasse. Para o espanto de todos, Odisseu conseguiu dobrar o arco com facilidade. O rei, disfarçado, então respirou fundo e fez a pontaria. O tiro foi perfeito e atravessou todos os machados, para a incredulidade dos pretendentes. O mendigo então disse que se Apolo lhe fosse favorável, ele acertaria um alvo que deixaria os pretendentes ainda mais chocados. Odisseu então disparou a flecha em Antino, que levava uma taça até a boca. A seta perfurou a taça e se alojou no pescoço do vilão. O rei de Ítaca então se revelou aos pretendentes. Neste momento, devido à bênção de Atena, Odisseu estava glorioso, como em seus áureos tempos de bravura em frente às muralhas de Troia, e seu filho se pôs ao seu lado, portando lança e escudo. Eurímaco, ao perceber o erro que tinha cometido, tentou negociar e garantiu que todos os bens de Odisseu que foram dilapidados seriam restituídos com o tempo, e que ouro e bronze seriam ofertados em abundância até que a ira de Odisseu fosse aplacada. Mas o legítimo rei de Ítaca retrucou dizendo que nem todo o ouro do mundo o impediria de sua vingança. Eurímaco avançou contra Odisseu, sacando um punhal, mas foi abatido por uma flecha disparada pelo rei a queima-roupa. A grande batalha de Odisseu contra as dezenas de pretendentes teve início. Muitos de seus inimigos estavam desarmados, pois Telêmaco havia escondido todas as armas que ficavam em exposição. Odisseu não desperdiçou nenhuma das flechas de sua aljava, e como se inspirado por Apolo, o arqueiro do arco de prata, ele foi abatendo os pretendentes um a um. As flechas por fim acabaram, mas ainda restavam dezenas de inimigos no salão. Telêmaco defendia o flanco do pai com grande bravura e ferocidade. Odisseu e Telêmaco estavam em grande desvantagem, e percebendo que Odisseu começava a vacilar, Atena se apressou a estimulá-lo, dizendo para ele se lembrar que em Troia ele enfrentou e venceu um número ainda maior de troianos, que ainda eram superiores aos pretendentes em habilidade e coragem. Inspirados pela deusa, Odisseu, Telêmaco, o porqueiro e o fiel servo Filétio lutaram contra todos os pretendentes, eliminando-os um a um, enquanto a deusa os protegia de ser atingidos por golpes mortais. A vitória de Odisseu foi total. Todos os pretendentes estavam mortos, deixando o salão de seu palácio cheio de cadáveres e fazendo do chão um verdadeiro lago de sangue. A velha criada, amando de Odisseu, trouxe a rainha Penélope para o reencontro com seu marido. Mas ela não acreditava que era verdade, que seu marido realmente havia voltado para casa. Só um Deus poderia ter vencido tantos adversários. Ela parecia tímida perante seu marido, que ela não via faziam 20 anos, e mal conseguia encará-lo nos olhos. Odisseu, desapontado pela fria recepção da rainha desconfiada, exigiu que arrumassem sua cama
pois ele desejava descansar. Penélope então decidiu testá-lo e pediu para que sua criada Euricleia levasse a cama de Odisseu para outro cômodo. Odisseu, percebendo a astúcia de sua esposa, disse que aquilo era impossível, pois ele mesmo confeccionou aquela cama para o casal a partir de um carvalho e que seria impossível mudá-la de lugar devido a seu grande peso. Os olhos de Penélope brilharam naquele momento, pois somente o próprio Odisseu poderia saber os detalhes de como a cama foi confeccionada. Penélope então se jogou nos braços de seu amado marido, que ela por 20 anos aguardou fielmente por seu retorno. Eles então partiram para o quarto do casal para recuperar o tempo perdido. Durante a noite, Odisseu contou grande parte de suas aventuras e, obviamente, omitiu alguns pedaços. E amando de Atena, Aurora, a deusa da alvorada, demorou a surgir para dar mais tempo ao casal. Com o raiar de um novo dia, Odisseu sentia que enfim estava de volta ao lugar de onde ele desejava nunca ter saído, pois seu lugar no mundo não era ao lado de grandes reis e nem mesmo ao lado dos deuses. Seu verdadeiro lugar era ali, ao lado de sua amada e fiel esposa Penélope e de seu filho Telêmaco, que lhe deu tanto orgulho.